Bom, eu estou aqui aproveitando o congresso do IBDA para conversar com a professora Maria Silvia Zanello e a professora Dinora Mizete Grotti, que vamos falando um pouco sobre o direito feito pelas mulheres, né? As mulheres entrando nesse universo do direito, e são duas pessoas simbólicas para a gente saber um pouco como é que foi isso, né? Então, assim, eu queria saber um pouco como é que entrou essa alternativa do direito, da faculdade de direito, nas suas vidas. Foi sugestão em casa? Foi uma iniciativa? Como é que isso aconteceu? Bom, eu diria que para mim foi por acaso, né? Porque eu me inscrevi para fazer a faculdade de letras na USP. E naquela época não havia FUVEST. Cada faculdade fazia o seu. Então eu me inscrevi em letras e daí eu vi que na faculdade de Direito era o mesmo programa do vestibular, as mesmas matérias. Daí eu fui lá e me inscrevi em Direito. E acabei entrando nas duas, né? E fiz o primeiro ano de letras. E quando chegou no fim do ano, eu fui à faculdade de Direito perguntar se sem ter frequentado, se eu poderia fazer as provas, né? Eles falaram que podia, eu fiz as provas e passei para o segundo ano. E não voltei mais para letras. Então, o primeiro ano, rigor, a senhora não foi? Não fiz, eu fui fazer as provas, eu nunca tinha visto os professores. Naquela época eles deixavam, era o curso vago que chamava, né? Eu fiz segunda época, que era em fevereiro, passei as férias inteirinhas estudava 10, 12 horas por dia para conseguir passar para o segundo ano. E aí estudando por sua própria conta, claro, que não foi nas aulas. Eu tinha um primo que... Imagina, a professora não foi nas aulas. Eu tinha um primo que era advogado do Estado e ele arrumou os livros para mim. Ele tinha um aluno que acabou sendo meu colega lá na faculdade e que me emprestou os livros, até os códigos, né? E foi assim que então eu falei, eu sempre digo que eu fui advogada por acaso. E a senhora? Não, desde pequena, eu tinha 6, 7 anos, eu tinha escolhido realmente fazer direito. Eu queria consertar o mundo, fazer justiça. Tinha advogado na família? Eu tinha essas pretensões. Não tinha. Não tinha? Não tinha. Então eu achava que realmente havia, vamos dizer, muitas injustiças e eu tinha esse tipo de pretensão. E realmente, durante toda a minha vida, eu não mudei. Aí na hora do vestibular, eu fiz também vestibular na faculdade de Direito, eu também fiz em letras e também, aí eu realmente o que eu queria era Direito, e como eu estava também terminando o piano, então eu optei por ficar só na faculdade de Direito do Largo de São Francisco, mas realmente eu nunca titubeei a profissão que eu iria escolher. E também antes, a gente não tinha tantas opções como hoje. Você percebe que hoje realmente o jovem tem um leque de opções à sua frente, que ele fica muito inseguro, indeciso. É verdade. Principalmente com todo esse desenvolvimento tecnológico. Sim. Excesso de opção às vezes atrapalha. Mas quer dizer que tem piano na vida também? Não, eu sou formada em piano, só que depois que eu me formei, aí eu fiz uma especialização, mas nunca mais eu toquei, ainda vem do piano. E o magistério? Eu sei que o magistério, consigo ter sido muita influência de sua mãe, imagina. Quando eu comecei a trabalhar na procuradoria, eu achei que eu devia fazer algum curso de aperfeiçoamento. E abri o mestrado foi o primeiro ano que a USP iniciou o mestrado, que não existia antes, era só doutorado e não havia curso. A pessoa apresentava uma tese e ia lá defender. Quando abriu o mestrado, eu fui lá e me inscrevi na primeira turma. E daí, depois você começa, daí vem dissertação, e comecei daí a dar aula em curso preparatório para magistratura, e daí para passar para faculdade foi um pulinho. Aí emendou mestrado, doutorado, essas coisas todas? Eu fiz tudo em sequência, né? Eu fiz o mestrado primeiro e depois o professor Cretelli incentivava muito a gente, né? Ele foi um grande orientador. Ele recebia na casa dele, ele emprestava livros e se você demorasse para começar a escrever, ele falava, senta aí, e começava a falar, escreve isso, escreve aquilo. Não que depois você fosse usar aquilo que ele escreveu, mas era uma maneira dele de forçar. Eu me lembro que eu estava fazendo a
defendendo a tese lá com a banca, e ele já estava pensando qual o tema que eu ia fazer para livre docência. E ele já não seria mais orientador. Mas ele foi assim, ele foi realmente incentivando, impulsionando, né? Foi realmente e o professor Dalmo Dallari, que para mim foi quase que o segundo pai nessa matéria de magistério, assim, de universidade. Ele foi o primeiro que me convidou a dar aula. E o seu ingresso? Não, eu sempre realmente quis dar aula, desde pequena. Aí, quando eu estava na faculdade de Direito, eu trabalhei no escritório do professor Emílio Strenger também, e ele queria que eu continuasse trabalhando um pouco em Direito Internacional Privado, que ele estava começando naquela época, ele queria que eu fizesse também o pós e desse aula em Direito Internacional Privado. Mas eu gostava de Direito Civil, então, antigamente, o curso era especialização e doutorado. E na especialização, era 2 anos, você tinha que fazer uma coisa por ano, certo? Aí eu fiz a especialização em Direito Civil, com os 2 trabalhos, e depois eu tinha um prazo para fazer a tese de doutorado. Nesse meio tempo, aí também eu casei, eu trabalhava, tive filho, aí eu perdi meu prazo para a tese de doutorado. Aí a vida da gente muda. Eu prestei o concurso da Procuradoria, assim, por prestar, aí você vai assumindo outros encargos, né? Aí eu passei e falei, não, agora eu tenho que optar porque eu ia ter meu segundo filho. Aí eu optei, continuei dando assessoria para a empresa, trabalhava em empresa também, e deixei de lado, vamos dizer, essa vida acadêmica, e quando eu entrei no município, eu falei, bom, agora eu preciso estudar direito administrativo e direito público, porque a minha vocação era muito mais para o direito privado. Né? E aí que eu fiz, então, mestrado, doutorado e tal. E eu tive, felizmente, ainda mais tarde, a oportunidade de dar aula, e como aí eu fui para fazer o direito público, aí o professor Silvia me convidou para dar aula lá. Fiquei até hoje. Eu também tive a aproximação com o direito público, foi parecida, porque eu passei para a Procuradoria do município também, eu disse, gente, agora em função da atividade que você exerce, né? No meu tempo de faculdade, quem foi muito influente foram os professores Simão Benjó, que era de civil, e eu fui aluna de Barbosa Moreira, em processo civil. Então essas eram, muito embora, devo confessar, professores. Meu professor de administrativo era o professor Caio Tácito. Puxa vida, então mas você a gente era muito novinho, professor, para apreciar o que o Caio pudesse. O professor Caio Tácito fez parte da banca da minha livre docência. E ele me pegou um susto, porque quando chegou na hora da banca, ele aparece lá com uma pilha de livro desse tamanho, tudo marcadinho assim. Eu falei, nossa senhora, o que será que ele vai perguntar? Ele era rigoroso, né? Mas ele foi uma pessoa séria. Nossa, muito bom. E essa entrada na universidade, assim, ser mulher na universidade, como é que isso foi? Olha, para mim, eu acho que não foi. Eu não tive problema nenhum pelo fato de ser mulher, né? Porque na carreira, sim. Porque depois de formada, você tinha que escolher carreiras onde aceitassem as mulheres. Magistratura e Ministério Público não aceitavam, por isso eu fui fazer procuradoria e por influência de um professor da faculdade, que eu adorava, né, que era o professor Tomás Pará Filho, que ele era procurador do Estado e incentivou a gente a fazer o concurso para procuradoria. Mas na faculdade mesmo, eu nunca senti assim. Já tinha bastante mulher na faculdade quando eu fui fazer, já tinha. E a sua experiência? Não, a verdade é a seguinte, eu estudava e quando eu estava na faculdade, o professor Gerd, que é até professor da USP, ele me convidou, que tinha um alemão, que era, enfim, praticamente dirigia todas as empresas alemãs no Brasil, e ele queria revalidar o título de doutor no Brasil, do Herrn Schnitzlein. Aí o doutor Schnitzlein, quando o Gerd me convidou, para eu atualizar o trabalho dele, tendo em vista o direito brasileiro, que ele iria realmente, ele queria fazer a revalidação do título dele, e o tema era ação homologáveis às sentenças arbitrais estrangeiras. Aí eu fiquei 2 anos estudando, ganhando, trabalhando e me formei. Aí ele queria que eu fosse para uma empresa alemã.
certo? Qual não foi a minha surpresa, como em alguns lugares eu encontrei realmente dificuldade, porque eles diziam, não, eu não quero mulher no meu departamento, esse tipo de resposta. Aí eu chegava em casa, eu chorava, parecia que o mundo caiu. Como isso pode acontecer? Nesse meio tempo eu também procurando, né, aí o França Ribeiro Almeida Advogados, eu tinha ido, que ele tinha feito uma entrevista para uma empresa. E aí depois ele me chamou para trabalhar no escritório. Então eu trabalhei no escritório, França Ribeiro Almeida Advogados. Aí depois eu fui para Alcântara, mas eu trabalhei também muitos anos e tal. E esse então foi o percurso, mas no começo realmente eu via, como a professora Maria Silvia falou, em algumas situações as portas eram fechadas para as mulheres. E isso realmente me surpreendeu, me chocou, me aborreceu bastante. Eu não sei também, por exemplo, que um órgão como o Tribunal de Justiça, né, não aceitasse. Não é que eles não aceitassem, você podia se inscrever, podia fazer o concurso, mas eles diziam que as mulheres não conseguiam passar no concurso. Quer dizer, eu acho isso inacreditável, né? Eu falei, eu não vou lá para ser discriminada. Eu nem tentei, porque eu vou chegar lá e vou ser barrada, né? Então, aí, por exemplo, eu queria ir na parte civil. Aí, então, ele dizia, não, de tributário aceito. Eu falei, mas eu não quero tributar. Mas aí, então, foi um caminho. E aí, continuei. Depois, quando eu fiz o concurso da prefeitura, né, aí eu entrei no mestrado e continuei ainda dando assessoria para a empresa e me também para o mundo acadêmico. Maravilha. E aí, não senti dificuldade assim no contexto. Lógico, às vezes a professora Maria Silva chegou no topo da carreira e tal, mas sempre há determinados, em base a escolhas, a opções, enfim. Isso em todos os lados, em todos os lugares. Eu só queria fazer um complemento, né? Você perguntou da influência da minha mãe. Nós somos 4 irmãs e a minha mãe quis que todas fizessem o curso normal. Naquela época eu chamava curso normal, depois passou a chamar magistério. E porque ela era professora e naquela época para os pais formar professora era o sonho, né? E eu comecei a dar aula. Peguei uma classe de 3º ano, dei aula 1 mês, falei para minha mãe, eu não quero. Eu quero fazer faculdade. E sabe que ela ainda tentou me convencer, não, para continuar dando aula. Ela falou, daí você já começa a ter o seu salário, você pode fazer enxoval. E ela queria que eu fosse professora. E acabei sendo, né? Mas só que em outro nível. Mas é engraçado como isso retrata bem uma época. A Maria Silva, porque comigo também assim, estava no 3º da faculdade, aí apareceu também o emprego. Não, mas é bom e tal. Aí se você namorar você devia fazer. Exatamente, mas como você vai fazer faculdade de Direito? Sim, é isso que eu quero. Na minha vida. Havia realmente isso. E no curso fica ser independente. Então você percebe nitidamente todo o contexto da época. E no curso normal, na minha classe, só havia um rapaz, eram só mulheres, né? Então era assim, mulher vai fazer curso normal para ser professora e os homens vão fazer. E eu queria fazer o curso clássico, naquela época tinha clássico científico, né? Minha mãe não, todas têm que fazer o curso normal. Eu estudava Instituto Feminino de Educação. Maravilha. Eu queria agradecer muito as duas pela agradeço, entrevista, pelas memórias e aprendi muito. E me identifiquei um pouquinho também. Não, você é mais nova. Você é bem mais jovem. Mas as histórias não são substantivamente. Não, e o interessante é o retrato assim, de uma época. Muita coisa que você falou, realmente eu falo como transportar para o lado de cá. E lá das 4, a primeira que se aventurou a fazer faculdade foi a minha irmã mais velha, foi fazer faculdade, depois com a filha, quando a filha moça foi fazer faculdade, ela foi também. E as outras foram depois, né? Mas foi a primeira, eu abri o caminho lá na família. Determinação, né? Muito bem. Maravilha. Obrigada. Queria agradecer, então. Foi muito bom. E assim, com isso, ouvimos um pouco do direito feito por elas.